pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal. Meu nome é Lucas Montano, esse canal se chama Lucas Montano e hoje tá um sol muito massa aqui na janela e, sei lá, deu só vontade de ficar aqui conversando com vocês. Primeira vez que eu vou fazer uma talk, que eu vou fazer uma palestra, digamos assim, em inglês sobre tecnologia hoje. Vai ser lá na empresa onde eu trabalho e eu vou estar falando sobre BFF, Best Friends Forever, Backend for Frontend. E Backend for Frontend é um middleman, digamos assim, entre os clients, dispositivos, web e o teu servidor. Muitas vezes a gente quer expor os dados que estão no servidor, certo? E a gente pode usar REST para isso, a gente pode usar GraphQL, a gente pode usar várias formas de expor esses dados para os clientes. Mas não necessariamente a maneira que tu modelou os dados ou as regras de negócio que o servidor possui são úteis para os clientes. Muitas vezes tu vai ter alguma informação que ao vir do servidor tu vai ter que mapear ela para um outro objeto, tu vai ter que aplicar alguma regra de negócio antes de mostrar para o usuário final. Então nesses casos a gente acaba criando muito código de regras de negócio no cliente. Para evitar isso, existe uma técnica chamada BFF. Eu estou falando técnica, mas não é muito bem uma técnica, é uma arquitetura de projeto sistemática, digamos assim, a arquitetura do sistema inteiro do teu projeto, onde entre o servidor e o cliente tu cria um BFF. Esse BFF vai se comunicar com o servidor e retornar para o cliente somente dados e modelos que são mais UI friendly, que são mais amigáveis para o cliente. Esse BFF pode ser implementado com REST, pode ser implementado com GraphQL, não importa muito, o que importa é que ele vai estar tratando as informações, transforme essas informações em algo mais amigável para os clientes. Enfim, eu estou meio nervoso porque é a minha primeira talk de tecnologia em inglês. Eu já tinha feito uma apresentação em inglês na Cidade do México em 2016, mas foi sobre o meu próprio projeto. Então eu fui só para explicar o meu projeto, eu não fui para explicar nenhuma tecnologia. E eu tô bem, eu só gostaria de saber aí, se vocês já utilizaram um BFF, comenta aqui embaixo. E aí eu posso colocar isso de input também nas minhas futuras palestras, porque eu quero transformar essa talk que eu tô dando interno hoje na empresa numa palestra em inglês, para que eu comece a palestrar aqui, primeiramente na Holanda, em inglês. Algo que eu gostava muito de fazer no Brasil. O que mais que eu posso comentar com vocês, pessoal? Vocês me mandaram várias perguntas aquela vez que eu estava no voo de Brasil para a Holanda, quando eu estava voltando das minhas férias com a Sara, e eu estava no voo respondendo as perguntas e eu fiquei de respondê-las aqui em vídeo também. Então tem uma pergunta do William aqui que é muito bacana, que ele fala o seguinte: ele vai para Floripa, para Florianópolis, e ele vai ser front-end lá e vai ganhar 2 vezes mais do que ele ganha hoje, só que ele vai ter mais gastos. Ele está com medo da mudança, de não dar conta, e ele perguntou como que ele pode lidar com esse medo. E William, o problema para mim, na minha opinião, tá, é que 90% das pessoas, esse número ele é bem certeiro mesmo, porque eu fiz várias pesquisas sobre isso, aproximadamente 90% das pessoas elas estão sempre divididas entre 2 opções, 2 caminhos, tá? A gente está sempre em dúvida. E escolher uma opção, ela nos deixa confortável na nossa zona de conforto, digamos assim, porque a gente pode ficar postergando a decisão, sabe? E postergando a decisão, a gente nos tranquiliza. Então, a moral, o único conselho que eu posso te dar é o seguinte: escolhe uma opção e toca a ficha. Tu nunca vai saber como que seria o futuro da outra opção que tu deixou de escolher. Tu nunca vai saber qual que é o futuro ou qual que seria aquele outro universo paralelo e qual o produto final que ele poderia te gerar. Então, o medo ele vai sempre vir na hora que tu não admitir que algo possa dar errado. Primeiro ponto é escolhe uma opção, mas admite que algo pode dar errado. Uma das coisas que eu gosto de fazer sempre quando eu vou tomar uma decisão, e um amigo meu que está se mudando para a Alemanha me fez a mesma pergunta: será que eu fico? Será que eu vou? E a minha resposta é a mesma que está sendo para ti, William. O que eu faço é sempre me imaginar na pior situação de cada opção. Então, caso as coisas deem errado nas 2 opções, em qual desses 2 cenários que deram errado eu estaria melhor?
em qual eu teria aprendido mais, em qual eu poderia voltar atrás e fazer algo diferente. O meu conselho para ti é escolhe a opção, toca a ficha e pensa aí no pior cenário e o que tu poderia fazer para endereçar esse pior cenário. Isso vai te tranquilizar um pouco, tá? Então a minha pergunta é, do que exatamente tu tem medo? O Fabrício aqui comentou que ele vai começar a faculdade de Ciência da Computação e ele fala que não tem muita experiência e o que eu aconselho para ele? Eu aconselho a começar a estudar antes da faculdade, não é porque tu está matriculado para começar que tu deveria só esperar a aula chegar. Começa a estudar antes de ir para a aula, tá? E nunca esquece que aquele ditado, a faculdade não faz o aluno, ele é 100% correto, tá? A faculdade não vai garantir o teu futuro e a faculdade não vai determinar se tu vai ser um bom profissional ou não. Então a faculdade não faz o aluno, a faculdade te dá só a base. Então tendo em vista isso, cara, estuda sempre por fora, sempre por conta e extrai o máximo possível dos professores que a faculdade for te disponibilizar. O André manda aqui, dá para ir de helpdesk, de suporte, para programador e conta com anos de experiência, esses anos que tu teve como suporte? Eu acredito que tudo conta como experiência, principalmente se tu não tem uma experiência específica para a vaga que tu quer aplicar, tá? O mais importante é mostrar que tu está fazendo uma transição. E mostrar isso não só na fala, na entrevista, mas no currículo. Então tu como helpdesk hoje, se tu quer virar programador, tenta aplicar aí no teu dia a dia alguma automatização de processo, tenta aprender a programar, não importa a linguagem, mas faz algo envolvendo programação na tua função de suporte. E isso vai ser uma história que tu vai conseguir contar no teu currículo. E isso vai te ajudar muito a fazer essa migração de cargo, tá? Em 2009 eu decidi focar em desenvolvimento full stack web, em Java. Então, antes eu trabalhava com PHP e em 2009 eu decidi focar em Java full stack. Depois que eu decidi fazer isso, em 2011, 2 anos depois, eu decidi que eu não queria mais ser programador web full stack, eu queria ser programador mobile. E quando eu comecei a tomar essa decisão, quando eu comecei a gostar de desenvolvimento mobile ou gostar do assunto e me sentir interessado, ao invés de eu simplesmente buscar um novo emprego, eu comecei a fazer projetos próprios em mobile. Então eu ainda era programador full stack web em Java e em casa eu fazia projetos mobile. Isso me ajudou muito na transição, me ajudou a contar essa história. Então assim como ir de uma linguagem para outra, tu precisa comprovar um mínimo de experiência. Se tu quer mudar essas áreas que eu citei para programação, por exemplo, tu vai ter muita oportunidade de fazer isso enquanto QA, enquanto helpdesk, automatizando algum processo, escrevendo algum teste automatizado. Tu vai conseguir sim gerar essa experiência que tu precisa e talvez dentro mesmo da própria empresa tu tenha essa oportunidade. O Felipe mandou aqui, ele sabe HTML, CSS, JavaScript, back-end, SQL e o que mais? Parece aquelas vagas de estágio que aparecem no LinkedIn, tá ligado? Tu tem que saber HTML, CSS, JavaScript, PHP, Node.js, MySQL e NoSQL. O que tu descreveu para mim é uma stack completa de projeto web. Tu descreveu todo o front, todo o back e o banco de dados. Então tu não precisa mais nada, tá show de bola, toca a ficha. Com esse conhecimento tu já deveria, na real, estar colocando algum projeto teu de pé, porque tu consegue fazer qualquer projeto web com isso que tu descreveu aqui na tua stack. E se tu ainda não fez isso, eu aconselho que tu faça. Faça! Só faz! O que tu mais vai precisar agora, na verdade, talvez seja a tua real pergunta, é no que tu deve se especializar. Então tu citou aqui o que tu sabe, mas eu não senti aqui nenhuma especialização na tua fala. Eu comecei a trabalhar com web então em 2007 e eu sabia PHP. Na época eu não tinha claro para mim se PHP era front-end, back-end, para mim era tipo um full stack, eu era programador web, eu era generalista. E eu demorei anos para saber em qual tecnologia eu queria me especializar. Mas o mais importante dessa história toda foi que eu sempre me mantive em movimento e aplicando esse meu conhecimento. Então acho que com a stack que tu me comentou agora, o mais importante é tu criar projetos, participar de projetos, colocar esse conhecimento em prática e aí tu vai descobrir no que tu quer se especializar.
Gabriel Lima mandou aqui: seria legal se tivesse uma comunidade do Discord, no TS, Skype ou até mesmo no Orkut. Orkut? Só aceito com depoimento. Daria uma boa prosa enquanto programamos. É verdade, cara. Na real, a gente tem um grupo do Discord, tá? Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. A gente também tem o grupo Evoluindo aqui do canal e Apoiando. Quem quer ser um membro no canal pode clicar no botão Seja Membro e fazer parte desse grupo. A gente vai começar agora com as lives privadas nesse grupo de membros do canal. Mas a gente também tem um Discord e por enquanto é isso, tá? É bem difícil para mim manter todos os canais de comunicação atualizados, então eu admito que eu abandonei um pouco o Discord porque ficou bem difícil para mim manter mesmo o Discord, Instagram, Facebook, LinkedIn. Eu gosto bastante do LinkedIn, eu recebo bastante mensagem lá, bastante menções em posts. E LinkedIn é uma coisa muito importante para nossa área, para qualquer área na verdade. Eu acho que todo mundo deveria ter um perfil no LinkedIn. Até já passou um pouco o timing para o LinkedIn, já foi muito mais importante tu ter um LinkedIn, mas ainda é, tá? Então manda lá a tua pergunta no LinkedIn também, que é uma plataforma que eu tô sempre acessando, tá certo? Bom pessoal, por hoje é isso e eu espero que vocês não tenham se importado do áudio, porque eu tô gravando com áudio aqui da câmera, mas é que tava uma luz tão legal vindo aqui da janela, um sol, e é bem raro o sol aqui em Amsterdã, então decidi gravar para vocês ali no cantinho. Deixa aqui em comentários se ficou muito ruim o áudio e a gente melhora pro próximo, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.